believe the hype. Don't wanna sleep in. Em 1984, George Orwell, parte 16. Tinha finalmente acontecido. A mensagem esperada havia chegado. Toda a sua vida lhe pareceu, ele havia esperado que isso acontecesse. Ele estava caminhando pelo longo corredor do ministério e estava quase no lugar onde Julia havia colocado o bilhete em sua mão, quando se deu conta de que alguém maior do que ele estava seguindo. A pessoa, quem quer que fosse, deu uma pequena tosse, evidentemente como um prelúdio para falar. Winston parou abruptamente e virou-se. Era O'Brien. Finalmente eles estavam frente a frente, e parecia que seu único impulso era fugir. Seu coração começou a bater violentamente. Ele teria sido incapaz de falar. O'Brien, no entanto, tinha continuado em frente no mesmo movimento e colocando uma mão amiga por um momento no braço de Winston, de modo que os dois estavam caminhando lado a lado. Ele começou a falar com a peculiar cortesia grave que o diferenciava da maioria dos membros do partido interno. Eu estava esperando essa oportunidade de falar com você, disse ele. No outro dia, eu estava lendo um de seus artigos no jornal The Times. Você tem um interesse acadêmico na nova língua, creio eu. Winston tinha recuperado em parte seu discernimento. Não chega a ser acadêmico, disse ele. Sou apenas um amador, não é meu assunto. Nunca tive nada a ver com a construção real do idioma. Mas você a usa com muita elegância, disse O'Brien. Essa não é apenas a minha opinião. Eu estava falando recentemente com um amigo seu que é certamente um especialista. Seu nome me escapou da memória por enquanto. Novamente o coração de Winston bateu dolorosamente. Era inconcebível que isso fosse outra coisa que não fosse uma referência a Syme. Mas Syme não estava apenas morto. Ele fora abolido, uma não pessoa. Qualquer referência identificável a ele teria sido mortalmente perigosa. A observação de O'Brien deve, obviamente, ter sido concebida como um sinal, uma palavra de código, ao compartilhar um pequeno delito de pensamento. Ele havia transformado os dois em cúmplices. Eles tinham continuado a caminhar lentamente pelo corredor, mas agora O'Brien parou. Com a simpatia curiosa e desarmante que ele sempre conseguiu colocar no gesto, ele reassentou seus óculos em seu nariz e então ele continuou. O que eu realmente tinha a intenção de dizer era que em seu artigo eu notei que você usou duas palavras que se tornaram obsoletas, mas isso só aconteceu recentemente. Você já viu a 10ª edição do Dicionário da Nova Língua? Não, disse Winston. Eu pensei que ainda não tivesse sido publicada. Ainda estamos usando a 9ª edição no Departamento de Registros. A 10ª edição não deve ser publicada por alguns meses, creio eu, mas algumas cópias antecipadas foram distribuídas. Eu mesmo tenho uma. Talvez lhe interesse dar uma olhada nela. Muito, disse Winston, vendo imediatamente onde isso estava indo. Alguns dos nossos desenvolvimentos são muito engenhosos. A redução do número de verbos é o ponto que o atrairá, creio eu. Deixe-me ver, devo enviar-lhe um mensageiro com dicionário, mas receio que invariavelmente esqueço qualquer coisa desse tipo. Talvez você possa ir buscá-lo em meu apartamento em algum momento que lhe convenha? Espere-me, deixe-me dar o meu endereço. Eles estavam em frente de uma teletela. O'Brien colocou as mãos no bolso, um pouco distraído, e tirou um caderno revestido de couro e um lápis de grafite dourada. Imediatamente na frente da teletela, numa posição tal que qualquer um que estivesse observando na outra extremidade do instrumento poderia ler o que estava escrevendo. Ele rabiscou o endereço, arrancou a página e entregou-a a Winston. Eu normalmente estou em casa à noite, disse ele. Caso contrário, meu criado lhe dará o dicionário. Ele se foi, deixando Winston segurando o pedaço de papel, sem necessidade nenhuma de escondê-lo dessa vez.
No entanto, ele memorizou cuidadosamente o que estava escrito nele e algumas horas depois deixou cair no buraco da memória junto com uma massa de outros papéis. Eles conversaram por apenas alguns minutos no máximo. O episódio poderia ter apenas um significado. Tudo tinha sido inventado para que O'Brien desse seu endereço para Winston. Isso era necessário porque, exceto quando se perguntava diretamente, nunca era possível descobrir onde alguém morava. Não existiam bancos de dados de qualquer tipo. Se você quiser me ver, é aqui que eu posso ser encontrado. Era o que O'Brien lhe dizia. Talvez até houvesse uma mensagem escondida em algum lugar do dicionário. Mas de qualquer forma, uma coisa era certa. A conspiração com a qual ele havia sonhado existia. E ele havia chegado nas suas fronteiras. Ele sabia que mais cedo ou mais tarde obedeceria à convocação de O'Brien. Talvez amanhã, talvez de um longo atraso, ele não estava certo. O que estava acontecendo era apenas o funcionamento de um processo que havia começado anos atrás. O primeiro passo tinha sido um pensamento secreto e involuntário. O segundo tinha sido a abertura do diário. Ele havia passado dos pensamentos às palavras, e agora das palavras às ações. O último passo era algo que aconteceria no Ministério do Amor. Ele tinha aceitado isso. O fim estava contido no início, mas era assustador, ou mais exatamente, era como uma amostra da morte, como estar um pouco menos vivo. Menos enquanto ele falava com O'Brien, quando tinha aceitado o significado das palavras. Uma sensação de frio tremendo havia tomado posse de seu corpo. Ele tinha a sensação de entrar na umidade de um túmulo e saber que o túmulo sempre esteve lá o esperando e não ajudava em nada. Winston tinha despertado com os olhos cheios de lágrimas. Julia rolou sonolenta contra ele, murmurando algo como: "Qual é o problema?" "Sonhei", ele começou, e parou abruptamente. Era complexo demais para ser colocado em palavras. Havia o sonho em si, havia uma memória ligada a ele, que havia invadido sua mente aos poucos segundos após o despertar. Ele recostou-se com os olhos fechados, ainda encharcado na atmosfera do sonho. Era um sonho vasto e luminoso, no qual sua vida inteira parecia se estender diante dele como uma paisagem que uma noite de verão após a chuva. Tudo tinha ocorrido dentro do peso do papel do vidro, mas a superfície do vidro era a cúpula do céu, e dentro da cúpula tudo era inundado por uma clara luz suave, na qual se podia ver as distâncias intermináveis. O sonho também tinha sido compreendido por, de fato, em certo sentido, consistiu em um gesto do braço de sua mãe, feito novamente 30 anos depois pela mulher judia que ele tinha visto no filme de noticiário, tentando proteger o menino das balas antes que o helicóptero fizesse os dois em pedaços. "Você sabe", disse ele, "que até esse momento eu acreditava ter matado minha mãe?" "Por que você a matou?", disse Julia quase dormindo. "Eu não a assassinei, não fisicamente." No sonho, ele havia se lembrado do seu último vislumbre de sua mãe, e dentro de alguns momentos de despertar o conjunto de pequenos eventos que o cercavam, tudo havia voltado. Foi uma lembrança que ele deve ter empurrado para fora de sua consciência deliberadamente durante muitos anos. Ele não estava certo da data, mas poderia ter menos de 10 anos, possivelmente 12 quando aconteceu. Seu pai havia desaparecido algum tempo antes. Quanto antes ele não conseguia se lembrar. Ele se lembrava melhor das circunstâncias inquietantes da época. Os pânicos periódicos sobre os ataques aéreos e os abrigos nas estações de metrô, as pilhas de escombros por toda parte, as proclamações ininteligíveis afixadas nas esquinas das ruas, as gangues de jovens com camisas da mesma cor, as enormes filas de espera fora das padarias, o intermitente barulho de metralhadoras à distância. Acima de tudo, o fato de que nunca havia suficiente para comer. Ele se lembrava das longas tardes passadas com alguns outros meninos em caixotes de lixo redondos e pilhas de lixo, colhendo os miolos de folha de repolho,
cascas de batata, às vezes até pedaços de casca de pão estragado, dos quais eles raspavam cuidadosamente os fungos, e também na espera da passagem de caminhões que percorriam uma determinada rota e eram conhecidos por transportar a ração para o gado e que, quando se sacudiam nos trechos ruins da estrada, às vezes derrubavam alguns fragmentos de massa oleosa. Quando seu pai desapareceu, sua mãe não mostrou nenhuma surpresa ou dor violenta, mas uma mudança repentina a acometeu. Ela parecia ter ficado completamente sem espírito. Era evidente até mesmo para Winston que ela estava esperando por algo que ela sabia que deveria acontecer. Ela fez tudo o que era necessário. Cozinhava, lavava, consertava, fazia a cama, varria o chão, limpava a lareira, sempre muito lentamente e com uma curiosa falta de movimento desnecessário, como o movimento de um artista por conta própria. Seu corpo grande e formoso parecia ter uma recaída natural na quietude. Durante horas de cada vez, ela se sentava quase imóvel na cama, amamentando sua jovem irmã, uma criança minúscula, doente e muito silenciosa de 2 ou 3 anos, com o rosto feito símil por magreza. Muito ocasionalmente, ela tomava Winston em seus braços e o pressionava contra ela por um longo tempo sem dizer nada. Ela estava ciente, apesar de sua juventude e egoísmo, que isso estava de alguma forma ligado à coisa nunca mencionada que estava prestes a acontecer. Ele se lembrou do quarto onde eles moravam, um quarto escuro e cheiroso que parecia meio preenchido por uma cama com uma colcha branca. Havia um fogareiro e uma prateleira para alimentos e no corredor do lado de fora havia uma pia de barro marrom, usada por vários moradores. Ele se lembrava do corpo escultural de sua mãe, dobrando-se sobre o fogareiro para mexer uma panela. Acima de tudo, ele se lembrava de sua fome contínua e das ferozes batalhas sórdidas na hora das refeições. Ele perguntava à sua mãe repetidamente por que não havia mais comida. Ele gritava e brigava com ela, até se lembrava dos tons de sua voz, que começava a se quebrar prematuramente, e às vezes se elevava de uma maneira peculiar. Ou ele tentava chorar em seus esforços para conseguir mais do que sua parte. Sua mãe estava bem disposta a dar-lhe mais do que sua parte. Ela tomava como certo que ele, o menino, deveria ter a maior parte. Mas por mais que ela lhe desse, ele invariavelmente exigia mais. A cada refeição, ela lhe suplicava para não ser egoísta e para lembrar que sua irmãzinha estava doente e também precisava de comida, mas de quase nada adiantava. Ele gritava de raiva quando ela parava de servir. Ele tentava arrancar a panela e a colher das mãos dela. Ele agarrava pedaços de prato da sua irmã. Ele sabia que estava deixando as duas famintas e até sentia que ele tinha o direito de fazê-lo. A fome clamorosa em sua barriga parecia justificar isso. Entre as refeições, se sua mãe não ficava de guarda, ele estava constantemente roubando coisas na prateleira de alimentos. Um dia foi anunciada uma cota de chocolate. Isso não acontecia havia algumas semanas ou até meses. Ele se lembrou muito claramente daquele pedacinho precioso de chocolate. Era um tablete de 2 onças. Ainda se pesavam coisas em onças naquele tempo. Este pedaço é para os 3. Era óbvio que ela deveria ser dividida em 3 partes iguais. De repente, como se estivesse ouvindo outra pessoa, Winston ouviu a si mesmo exigindo em voz alta que ele recebesse a peça inteira. Sua mãe lhe disse para não ser ganancioso. Havia uma longa e incômoda discussão que se desenrolou com gritos, lamentos, lágrimas, lembranças, barganhas. Sua irmãzinha agarrada à mãe com as 2 mãos, exatamente como um macaquinho, sentou-se olhando por cima do ombro para ele com olhos grandes e lúgubres. No final, sua mãe quebrou 3/4 do chocolate e o deu ao Winston, dando outro quarto para sua irmã. A garotinha pegou e olhou de forma entorpecida, talvez sem saber o que era. Winston ficou olhando para ela por um momento. Então, com um pulo rápido e repentino, ele arrancou pedaços de chocolate da mão da sua irmã e fugiu para a porta.
Winston! Winston! Sua mãe chamou. Volte! Devolva o chocolate de sua irmã! Ele parou, mas não voltou. Os olhos ansiosos de sua mãe estavam fixos em seu rosto. Mesmo agora, ele estava pensando sobre isso. Ele não sabia o que estava a ponto de acontecer. Sua irmã, consciente de ter sido roubada de alguma coisa, tinha criado um lamento débil. Sua mãe puxou seu braço em volta da criança e pressionou seu rosto contra o peito dela. Algo no gesto lhe disse que sua irmã estava morrendo. Ele se virou e fugiu pelas escadas, com o chocolate ficando pegajoso em sua mão. Ele nunca mais viu sua mãe. Depois de ter devorado o chocolate, ele se sentiu um pouco envergonhado e ficou pendurado nas ruas por várias horas, até que a fome o levou para casa. Quando ele voltou, sua mãe havia desaparecido. Isso já havia se tornando normal naquela época. Nada havia desaparecido do quarto, somente sua mãe e sua irmã. Elas não haviam levado nenhuma roupa, nem mesmo o sobretudo de sua mãe. Até hoje, ele não sabia com nenhuma certeza que sua mãe estava morta. Era perfeitamente possível que ela tivesse sido simplesmente enviada a algum campo de trabalho forçado. Quanto à irmã dele, ela poderia ter sido removida, como o próprio Winston, para uma das colônias de crianças sem teto. Eram chamadas centros de reivindicação, que tinham crescido como resultado de uma guerra civil. Ou ela poderia ter sido enviada para um campo de trabalho, junto com sua mãe, ou simplesmente deixada em algum lugar qualquer para morrer. O sonho ainda estava vivo em sua mente, especialmente o gesto envolvente de proteção do braço, no qual todo o seu significado parecia estar contido. Sua mente voltou para outro sonho de 2 meses atrás, exatamente como sua mãe havia se sentado na cama, suja de algodão branco, com a criança agarrada a ela. Assim, ela havia se sentado no navio afundado, bem embaixo dele, e se afogando mais profundamente a cada minuto, mas ainda olhando para ele através da água escura. Ele contou para Júlia a história do desaparecimento de sua mãe. Sem abrir os olhos, ela se virou, se acomodou em uma posição mais confortável. Pelo jeito, você era um pestinha naqueles dias, disse ela indistintamente. Todas as crianças são assim. São, mas o ponto é que, pela respiração dela, era evidente que já estava dormindo novamente. Ele gostaria de ter continuado a falar de sua mãe. Ele não supunha, pelo que podia se lembrar dela, que ela tivesse sido uma mulher incomum, ainda menos inteligente, e ainda assim ela possuía uma espécie de nobreza, um tipo de pureza, simplesmente porque os padrões que ela obedecia eram privados. Seus sentimentos eram seus e não podiam ser alterados por fora. Não lhe teria ocorrido que uma ação ineficaz se tornasse inútil. Se você amava alguém, você o amava, e quando você não tinha mais nada para dar, você ainda lhe dava amor. Quando o último chocolate se foi, sua mãe havia abraçado a criança em seus braços. Não adiantava, não mudava nada, não produzia mais chocolate, não evitava a morte da criança, nem a sua própria, mas parecia natural que ela o fizesse. A mulher refugiada no barco também tinha coberto o menino com seu braço, o que não era mais útil contra as balas do que uma folha de papel. A coisa mais terrível que o partido tinha feito era persuadi-lo de que meros impulsos, meros sentimentos não tinham importância, ao mesmo tempo em que lhe roubava todo o poder sobre o mundo material. Quando você estava nas mãos do partido, o que você sentia ou não, o que você fez ou se absteve de fazer, não fazia literalmente diferença alguma. O que quer que acontecesse, você desaparecia, e nem você nem suas ações nunca mais eram ouvidas de novo. Você era retirado da corrente da história e ainda assim, para as pessoas de apenas 2 gerações atrás, isso não parecia tão importante, porque elas não estavam tentando alterar a história. Eles eram governados por lealdades privadas que não questionavam. O que importava era que as relações individuais e um gesto completamente indefeso, um abraço, uma lágrima, uma palavra dita a um moribundo, podia ter valor em si mesmo. Os proles, de repente lhe ocorreu, tinham permanecido nessa condição. Eles não eram leais a um partido,
a um país ou a uma ideia. Eles eram leais uns aos outros. Pela primeira vez em sua vida, ele não desprezava os proles ou pensava neles apenas como uma força inerte, que um dia surgiria para a vida e regeneraria o mundo. Os proles haviam permanecido humanos. Eles não se tinham endurecido por dentro. Agarravam-se às emoções primitivas que ele mesmo teve que reaprender por esforço consciente. E ao pensar nisso, ele se lembrou sem aparente relevância como há muitas semanas ele havia visto uma mão cortada deitada no pavilhão e a tinha chutado na sarjeta como se fosse o resto de um repolho. Os proles são seres humanos, ele disse em voz alta. Nós não somos humanos. Por que não? Disse Júlia, que tinha acordado novamente. Ele pensou por um tempo. Já lhe ocorreu, disse ele, que a melhor coisa a fazer seria simplesmente sair daqui antes que seja tarde demais e nunca mais nos vermos? Sim, querido, já me ocorreu várias vezes, mas eu não vou fazer isso mesmo assim. Tivemos sorte, disse ele, mas não pode durar muito mais. Você é jovem, você parece normal e inocente. Se você se mantiver afastada de pessoas como eu, poderá permanecer viva por mais 50 anos. Não, eu pensei em tudo isso. O que você fizer, eu vou fazer. E não seja muito desanimado. Eu sou ótima em me manter viva. Podemos ficar juntos por mais 6 meses ou até 1 ano, não há como saber. No final, estamos certos de que estaremos separados. Você percebe o quanto ficaremos completamente sozinhos? Quando nos apanharem, não haverá nada, literalmente nada que um de nós possa fazer um pelo outro. Se eu confessar, eles atirarão em você da mesma forma. Nada que eu possa fazer ou dizer, ou me impedir de dizer, vai adiar sua morte por até 5 minutos. Nenhum de nós saberá sequer se o outro está vivo ou morto. Ficaremos totalmente sem qualquer tipo de poder. A única coisa que importa é que não devemos nos trair, embora isso possa não fazer a mínima diferença. Se você dizer confessar, disse ela, provavelmente faremos isso. Isso é certo. Todos sempre se confessam, não há como evitar, eles torturam todo mundo. Não estou falando em confessar, a confissão não é uma traição. O que você diz ou faz não importa, só os sentimentos importam. Se eles pudessem me fazer parar de te amar, isso seria a verdadeira traição. Ela refletiu. Eles não podem fazer isso, disse ela finalmente. É a única coisa que eles não podem fazer. Eles podem fazer você dizer qualquer coisa, mas não podem fazer você acreditar nisso. Eles não podem entrar em você. Não, disse ele com um pouco mais de esperança. Não, isso é verdade. Eles não podem entrar em você. Enquanto você consegue sentir que permanecer humano vale a pena, mesmo quando isso não traz nenhum resultado, você os venceu. Ele pensou na teletela com seu ouvido que nunca dorme. Eles poderiam espiar você noite e dia, mas se você mantivesse sua cabeça, ainda assim você poderia enganá-los. Com toda a sua esperteza, eles nunca haviam dominado o segredo de descobrir o que o outro ser humano estava pensando. Talvez isso fosse menos verdade quando você estava de fato nas mãos deles. Não sabia o que acontecia dentro do Ministério do Amor, mas era possível adivinhar. Torturas, drogas, instrumentos delicados que registraram suas reações nervosas, desgastes graduais por insônia e solidão, perguntas persistentes. Os fatos, em todo caso, não podiam ser mantidos em segredo. Eles poderiam ser rastreados por inquérito, poderiam ser espremidos para fora de você por tortura, mas se o objetivo não era permanecer vivo, mas permanecer humano, que diferença isso acabou fazendo? Eles não poderiam alterar seus sentimentos, pois mesmo que você quisesse, você não poderia alterá-los. Eles podiam expor com o máximo de detalhes tudo o que você tenha feito, dito ou pensado. Mas o coração interior, cujo funcionamento era misterioso até para você mesmo, permanecia inexpugnável. Fim da parte 16.